Seja muito bem-vindo ao canal Epistemologia, o seu canal do conhecimento. E hoje trataremos especificamente do iluminismo inglês. Falaremos de dois filósofos, como fizemos no iluminismo francês. Mas primeiro, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Saiba que a sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. E deixe seu like ao final do vídeo, caso você goste. Seguindo aqui, eu quero cumprimentar o Thiago. Boa noite, Thiago, tudo bem? Dê um alô aí para os nossos ouvintes. Cara, é um prazer participar dessa série de podcast aqui sobre o iluminismo. É fundamental, Jairo, nós entendermos os principais pontos do iluminismo inglês para construirmos um panorama da história do iluminismo. Como se deu, como esse movimento, foi ganhando corpo no decorrer do tempo. Bom, exatamente. Como nós tratamos no primeiro vídeo sobre o iluminismo que tem aqui no canal e quais as suas principais bandeiras, como também falamos um pouco mais sobre o iluminismo no vídeo do iluminismo francês, acredito que todos já tenham entendido, Thiago, do que se trata este movimento. Portanto, neste vídeo trataremos sobre dois filósofos do iluminismo inglês, basicamente e especificamente destes filósofos. Para tanto, escolhemos John Locke e Adam Smith. O primeiro trata basicamente da teoria do Estado, em outras palavras, com problemas políticos sociais, bem como se preocupou também com a teoria do conhecimento. O segundo, por sua vez, Adam Smith, procurava uma maneira de aumentar a riqueza das nações, fazendo dele, então, um filósofo da economia. De forma bem introdutória, John Locke nasceu em 1632. Ele foi considerado o pai do liberalismo moderno, com sua obra Ensaio sobre o Entendimento Humano, que foi publicada em 1690. Neste livro, especificamente, Locke discute as relações entre o saber verdadeiro e a opinião. Inclusive, o saber verdadeiro e a opinião é uma distinção que os gregos faziam entre doxa e episteme. Inclusive, tem um vídeo aqui, né, Thiago, sobre este assunto aqui no canal. Procure aí, doxa e episteme. Bom, Locke, ele também condenava a concepção sobre a existência das ideias inatas, tal como defendia o filósofo René Descartes. Quanto à sua teoria do Estado, Thiago, e o modo que o ser humano nasce, ou seja, em seu estado natural, quero primeiro falar basicamente de dois filósofos, um inglês e um francês, Thomas Hobbes e Rousseau, para a gente servir aqui de comparação com a teoria de John Locke. Bom, o primeiro defende que o ser humano em seu estado natural, ou seja, Thomas Hobbes defende que o ser humano no estado natural é ruim, possuindo uma tendência natural à violência. Disso resulta a frase em que ele diz: o homem é o lobo do homem. Por isso, em seu estado natural, geraria disputas entre os homens. Por conta disso, o homem abre mão de sua igualdade e liberdade natural e faz um contrato social, ou seja, o Estado passa a existir. Enquanto a Rousseau, o filósofo defende algo contrário a Thomas Hobbes. Ele afirma que o ser humano em seu estado natural é completamente bom e por isso viveria isolado, plenamente livre e feliz. No entanto, este estado desaparece por um motivo peculiar em que o homem cerca um certo espaço de terra e afirma, que esse espaço é seu. Assim, o surgimento da propriedade privada é o motor da desigualdade e violência. Disso resulta o Estado para conciliar as relações dos que têm com aqueles que não têm. Daí sua frase célebre: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Locke, por sua vez, foi um filósofo inglês, considerado o pai do liberalismo. Como você afirmou, isso se deve fundamentalmente por sua concepção da propriedade como um direito natural dos seres humanos. Diferente do pensamento hobbesiano, Locke afirma que os seres humanos em estado de natureza não vivem em guerra, tende a uma vida pacífica por sua condição de liberdade e igualdade. Os indivíduos, ao nascer, receberiam da natureza o direito à vida, à liberdade, aos bens que tornam possíveis os dois primeiros, isto é, o direito à propriedade privada. Entretanto, o indivíduo em estado de natureza, por seus desejos e por sua liberdade, acabaria entrando em litígio, ou seja, disputa com outros indivíduos. Como cada uma das partes defenderia seu próprio interesse, tornou-se necessária a criação de um poder mediador, a qual todos se submetessem, ou seja,
o Estado. Sendo assim, o indivíduo abandona o estado de natureza, celebrando o contrato social. Com isso, Tiago, nós podemos dizer que esses três filósofos, Thomas Hobbes, Rousseau e John Locke, são filósofos contratualistas, ok? Com isso, o Estado deve desempenhar o papel de árbitro nos conflitos, evitando injustiças e, consequentemente, a vingança daquele que se sentiu injustiçado. Tem uma frase aqui interessante de John Locke, abre aspas, ser livre é ter a liberdade de editar suas ações e dispor de seus bens e de todas as suas propriedades, de acordo com as leis regentes. Dessa forma, não ser sujeito à vontade arbitrária de outros, podendo seguir livremente a sua própria vontade. Fecha aspas. Para Locke, a função do Estado, então, é interferir o mínimo possível na vida dos indivíduos. Disso faz dele um filósofo liberal. De modo apenas necessário, ou seja, significa dizer que o Estado deve ser pequeno em tamanho, atuando apenas na mediação de conflitos e na defesa do direito à propriedade. Abre aspas aqui para mais uma frase de John Locke. Onde não há lei, não há liberdade. Veja, Tiago, que o modo de John Locke pensar é bem parecido com o de Montesquieu, que Montesquieu diz que a liberdade é um direito social, ou seja, é o Estado que propicia, né, ou proporciona a liberdade para os indivíduos daquela sociedade. Falando agora, Jarlio, sobre a teoria do conhecimento de John Locke, você comentou sobre as ideias inatas. Isso diz respeito às ideias, os princípios supostamente presentes nas pessoas desde o nascimento, os quais dependem apenas da experiência para se manifestarem. Segundo o filósofo John Locke, o espírito humano é uma tábula rasa, onde as experiências imprimem suas sensações e como uma lousa em branco, antes de o professor entrar na sala de aula. Vale enfatizar aqui, Jarlio, que tábula rasa vem do latim. Tábula rasa era uma tábua limpa onde os romanos escreviam. Sim, com isso, John Locke queria dizer que somente a experiência pode produzir conhecimento. E a partir de então, isto é, posteriormente, a reflexão que se baseia na atividade da razão vai ordenar aquelas impressões advindas da experiência e formular conceitos, e, portanto, conhecimento. Como John Locke defendia a ideia de que o conhecimento não é inato, mas deriva das experiências, este modo de pensar faz dele um filósofo empirista, ou seja, a palavra empirismo deriva de uma palavra grega, empeiria, que quer dizer experiência. Daí, como o próprio nome sugere, o conhecimento só pode vir da experiência, da percepção, ou seja, da maneira que as coisas afetam os nossos sentidos. Existe uma frase muito famosa de John Locke, que é muito usada para representar esse movimento filosófico, ou seja, esse modo de pensar empirista. Ela diz o seguinte, abre aspas, não há nada na mente humana que primeiro não tenha passado pelos sentidos, fecha aspas. Assim sendo, o filósofo empírico deriva todo o seu conhecimento do mundo, daquilo que lhe dizem os seus sentidos. Acho, Jarlio, que isso já é o suficiente para nós entendermos de forma introdutória John Locke. Vamos falar agora um pouco sobre Adam Smith. Ele é natural de Kirkcaldy, na Escócia. Ele nasceu no dia 5 de junho de 1723. Defensor ferrenho da livre concorrência, ou conhecido também como livre mercado. Adam Smith, Jarlio, situa-se numa época em que se tornava incompatível a fiscalização do governo sobre as atividades econômicas e o progresso industrial. Sua obra fundamental é A Riqueza das Nações, lançada originalmente em 1776. Desta obra, há uma frase muito conhecida dele, abre aspas, a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes, fecha aspas. Suas principais ideias são: o interesse individual é elemento fundamental numa sociedade. Todos os homens possuem direitos idênticos. O Estado não deve intervir nem na indústria, nem no comércio. Sim, deste modo, Adam Smith também se coloca como um filósofo da economia, propriamente, e um filósofo liberal, tal como defendia, John Locke. Bom, ele defendia também que o trabalho é o principal instrumento na criação de riquezas. A ação do Estado deve limitar-se à defesa externa e à elaboração das leis, por exemplo. A administração à justiça, zelar pelas obras públicas, construir portos, estradas e escolas.
O modo dele de pensar quanto à ação do Estado e a sua teoria econômica deu a ele posteriormente nada mais, nada menos, o título de pai da economia moderna. Com isso, ele ficou muito conhecido pela sua obra. Nesta obra, Járlio, Adam Smith discute temas como a divisão de trabalho, bem como a desigualdade que nasce da natureza dos mesmos empregos. Acho que é de suma importância tratarmos desses dois pontos aqui, para não estender muito sobre o Adam Smith. Primeiro, da divisão do trabalho. Ele diz que, abre aspas, os maiores adiantamentos nas produtivas potências do trabalho e a maior parte da perícia, destreza e discrição com que este é dirigido ou aplicado parecem ter sido os efeitos da divisão do trabalho. Tanto é que os efeitos desta, na geral tarefa da sociedade, mais facialmente se entenderam considerando-se o quanto a mesma divisão produz em algumas manufaturas. Sendo assim, a separação de diferentes empregos e negócios parece ter existido por causa das vantagens que a divisão do trabalho traz. Porém, essa separação é ligeiramente mais extensa nos países que gozam do mais alto grau de indústria, o que é a obra de um só homem no estado rude da sociedade, vem a ser a de muitos em um país civilizado. Ou seja, em país não tão civilizado, um homem faz inúmeras atividades dentro de um processo. Já em países civilizados, cada processo é delegado a uma pessoa, ou seja, existe uma divisão de trabalho, como colocado por Adam Smith. Em qualquer nação adiantada, o lavrador não é senão o lavrador, e o manufatureiro senão o manufatureiro. Pois o grande aumento na quantidade de obra, que em consequência da divisão do trabalho, o mesmo número de pessoas é capaz de executar, deve-se a 3 circunstâncias, Thiago. Ele diz o seguinte: primeiro, ao aumento da destreza em cada particular tarefa, ou seja, quanto mais um sujeito executar uma única tarefa, ele vai fazê-la com uma propriedade ou com uma destreza maior, como ele coloca. Segundo, a economia do tempo, que comumente se perde passando-se de uma espécie de tarefa a outra. Terceiro e última, finalmente, a invenção de grande número de máquinas que facilitam e abreviam o trabalho e habilitam um homem a fazer a tarefa de muitos. Pois a invenção de máquinas pelas quais o trabalho se facilita e abrevia parece, na sua origem, dever ser a divisão também do trabalho. Em consequência, Jálio, da divisão do trabalho, a grande multiplicação das produções de todas as diferentes artes traz uma opulência universal em uma nação bem governada, que se estende até as ínfimas classes do povo. Então, Jálio, qualquer obreiro tem uma grande quantidade da sua própria obra a dispor, além da que precisa para si mesmo, assim como os profissionais que estão habilitados a trocar grande quantidade dos produtos do seu próprio trabalho por uma grande quantidade, ou seja, aquele supre a estes abundantemente com o que precisam e vice-versa. Dessa forma, Jálio, a geral abundância se espalha por todas as diferentes ordens da sociedade. Sim, e essa exposição de Adam Smith, mostrando como que as riquezas das nações e como que as nações se enriqueceram por essa divisão de trabalho, é muito criticada posteriormente no século XX, sobretudo a questão da linha de produção, porque a linha de produção vai explorar exatamente isso que Adam Smith está falando, ou seja, cada pessoa vai ser delegada a fazer uma única função, fazendo que a produção seja muito maior do que se uma única pessoa fizesse inúmeras funções. Bom, Thiago, falando agora da desigualdade que nascem da natureza dos mesmos empregos, 5 são as principais circunstâncias que compensam a inferioridade dos ganhos pecuniários em alguns empregos e muito contrabalançam a superioridade dos mesmos em outros empregos. Primeiro, a qualidade agradável ou desagradável dos mesmos. Segundo, a facilidade e barateamento, dificuldade e despesa do seu ensino. Terceiro, a sua constância ou inconstância. Quarto, a pequena ou grande confiança que se põe no que os exerce. E quinto, a probabilidade ou improbabilidade de fazer fortuna com eles. Bom, Jálio, acho que o que falamos já é o suficiente para as pessoas conhecerem a importância do Adam Smith no iluminismo inglês, historicamente apontado como máxima referência entre as pessoas que procuram conhecimento específico sobre o tão complexo capitalismo. Sim, como nós falamos aqui, ele é considerado o pai da economia moderna, né? Bom, gente, então é isso. Espero que você tenha gostado, você que chegou até aqui, nos acompanhou até aqui.
Eu quero agradecer e peço que você deixe o seu comentário se você está gostando do formato aqui do podcast, né? Nós trabalhamos com roteiro, obviamente, e seguimos esse roteiro para também não ficar uma coisa muito dispersa. Então deixe seu like aí, nos ajude deixando o seu comentário, compartilhe este conteúdo para que o canal venha crescer aqui e não custa absolutamente nada para você, não é isso? Então, até a próxima!